Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar os assuntos mais esperados e até, não diria, os mais importantes dentro da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 1, né? Que são os sinais vitais, são a aferição dos sinais vitais básicos para a realização da avaliação do paciente como um todo. Então, aqui eu irei abordar a parte teórica da aferição dos sinais vitais, né? Aqui eu abordarei os sinais, um dos mais importantes, até os mais complexos. Então, para a atenção de vocês, estou logo aqui já avisando que essa aula também está disponibilizada um vídeo explicativo da maioria desses sinais vitais, da aferição desses sinais vitais, para quando nós retornarmos, termos as nossas aulas práticas, justamente para pôr em prática essa teoria vista por aqui, né, nesse ensino remoto. Então, o que são esses sinais vitais? Nada mais são do que as medidas mais frequentes obtidas pela equipe de saúde. Então, essas medidas, elas são consideradas indicadores do estado de saúde do paciente, devido à sua importância, elas são referidas como sinais vitais. A avaliação desses sinais vitais, ele permite identificar necessidades básicas dos pacientes e é uma maneira rápida e eficiente. Então, sinais vitais e outras medições fisiológicas, elas são a base para a solução de problemas clínicos como um todo. Os mais comuns no âmbito da enfermagem são a temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e a ação da dor. Então, os fatores também, tem alguns fatores que podem influenciar nesses sinais vitais. A temperatura do ambiente, o esforço físico feito, o ressentimento por esse paciente, o processo de doença, a idade, as emoções e a ansiedade. E na dor, inclusive, a própria dor, ela pode alterar tanto o pulso, que também é chamado de frequência cardíaca, uma frequência respiratória, como também a pressão arterial. Os momentos de aferição, né? Em que momentos nós vamos aferir esses sinais vitais? Na admissão na instituição de cuidados de saúde, também tem que sempre estar lembrando que tem que seguir o protocolo dessa instituição ou a prescrição médica. Sempre também temos que aferir esses sinais vitais antes e depois de procedimentos cirúrgicos, antes e depois de procedimentos diagnósticos invasivos, como também antes e depois da administração medicamentos que afetam as funções cardiovasculares respiratórias ou que afetam o controle da temperatura. Antes e depois de prescrições médicas ou de enfermagem influenciam em algum sinal vital, quando ocorrem alterações da condição física geral desse paciente e também quando esse paciente relata sintomas inespecíficos de angústia física. Aqui vamos iniciar um dos sinais vitais que nós iremos ver no decorrer dessa aula. Então, desses sinais vitais, nós vamos iniciar com a temperatura, que aí é um sinal vital atualmente que até a pessoa mais leiga, ela consegue aferir devido aos equipamentos que são utilizados para a aferição desse sinal vital, né, que é a própria temperatura. Temos os equipamentos digitais e também temos os equipamentos à base do mercúrio. Então, o ser humano, ele é considerado um ser homoetérmico, né? Ele possui a capacidade de manter a temperatura corporal dentro de um certo intervalo determinado, apesar das variações térmicas do meio ambiente. Então, o equilíbrio térmico é conseguido através do balanço entre a perda e a produção e a aquisição de calor. E o ser humano ele é mantido numa temperatura constante em torno dos 37 graus. Sendo que as extremidades do corpo, elas podem apresentar uma temperatura menor. As extremidades são mãos, pés, pontas de dedos. A perda ou ganho excessivo de calor, ele pode sim levar à morte, tanto com o aumento dessa temperatura bruscamente, como também a diminuição dessa temperatura. Porque a temperatura corporal nada mais é do que o calor produzido menos o calor perdido. Aqui eu trouxe para vocês o termômetro, né? Esse aqui é o termômetro de mercúrio, que até então é o
utilizado, mas a norma da Anvisa ele já está extinguindo esses aparelhos à base de mercúrio do âmbito hospitalar, né, do âmbito da saúde, devido ao risco que ele oferece ao crânio. O mercúrio é um ponto químico, é uma das substâncias da tabela periódica, e ela fornecer alguns riscos. Então, aqui eu trouxe o próprio termômetro, esse parâmetro aqui, desculpa, esse pedaço aqui é chamado. O que sobe aqui nas linhas para dar essa temperatura, nós chamamos de coluna de mercúrio, então aqui possui mercúrio, e aqui está o bulbo do termômetro. Cada item desse, né, cada tracinho desse, ele indica o ponto que o mercúrio ele para nos indicar a temperatura corporal desse paciente. Os fatores que influenciam na temperatura: a idade, exercício, nível hormonal, ritmo cardíaco, ritmo circadiano, desculpa, estresse e o próprio ambiente. Então, um ambiente mais quente, ele tende também a elevar a temperatura corporal. Os locais de aferição: temos a aferição oral, né, que é pela boca, uma leitura mais lenta. Há um risco de contaminação por fluidos e é não indicado para pacientes que não colaboram ou que são inconscientes. Temos a aferição retal, é a que tem maior precisão. O método é desagradável, é uma das desvantagens, risco também de exposição a fluidos e também risco de lesão pela má introdução. A axilar é o local menos preciso, mas é o local mais utilizado, devido a fácil acesso desse local e também por ser o local que oferece um menor desconforto para esse paciente. A sudorese pode interferir, então indicado é que se há um excesso de sudorese na região axilar, que se faça essa limpeza, né, essa higiene da região para se poder aferir a temperatura. E a aferição rápida possui um custo elevado devido ao valor do aparelho, e o cerume ele pode interferir na temperatura. Lembrando que, para voltar aqui a temperatura axilar, chamamos de um longo período de menstruação, é que esse termômetro fique no paciente em média de 3 a 5 para se verificar correta. O material e o procedimento, né? Materiais que são necessários: a bandeja com termômetro, algodão e o procedimento: você higienizar as mãos e a orientação ao paciente, apresentação, né? Se reunir todo o que vai ser utilizado e levar à proximidade, deixar o paciente deitado e acostado confortavelmente, limpar o termômetro com o algodão de dentro, a haste para o bulbo e antes da realização do procedimento. Então, tanto antes do procedimento de higienizar o termômetro, como enxugar a axila, se for o caso, com as provas do paciente, comparar o pedido com a temperatura base, com a variação apresentada pelo paciente e registrar corretamente esse procedimento. Né, qual é o material que é utilizado? A bandeja com termômetro, algodão, base, lubrificante, papel toalha, também o álcool acetona. O procedimento vai diferenciar o axilar devido ao local de aferição. Deve-se colocar o paciente em decúbito lateral, flexionando uma das coxas sobre o abdômen, arrastar as nádegas e introduzir o bulbo do termômetro de 2 a 3 centímetros no reto, em direção ao umbigo. Cobrir o paciente e aguardar pelo menos 3 minutos, se afastando dele, para que ele não modifique a posição e possa ocasionar uma lesão no próprio paciente.
Retirar o termômetro limpando com um papel toalha, como o ânus do paciente e cobri-lo novamente. Fazer a leitura e a anotação, indicando o local em que foi verificada essa temperatura, descer o mercúrio, lavar o termômetro com água e sabão e colocar em uma solução desinfetante. Aqui na aferição oral, a aferição retal. Os de referência, o que a temperatura normal basal do corpo é 36,8 e 30,3. Alguns estudos já consideram 37 até 37,8, dependendo da região que a pessoa se encontra. Temperatura axilar de 36 a 37, a oral de 36,2 a 37 e a temperatura retal de 36,4 a 37,2. As terminologias que são utilizadas para a temperatura. Temos a terminologia afebrile ou normotérmico, né, que é a temperatura basal do corpo, a temperatura normal. Hipotermia, que é a redução da temperatura corporal para valores menores que 35 graus. Hipertermia é a elevação da temperatura corporal acima do ponto de regulação térmica. Febril, que vai estar em 37,3 e 37,7. Febre, que é o aumento anormal da temperatura corporal devido a essa produção excessiva de calor. Aqui eu trago alguns aparelhos. Temos o de mercúrio dental. Aqui nós temos um aparelho que está sendo bastante utilizado, que é o infravermelho, que não entra em contato com o paciente. Pulso cardíaco, né? Nós vamos ver essas duas nomenclaturas, que aí também nós vamos ter essa abreviatura de FC. O pulso nada mais é do que a expansão da parede arterial sincrônica com o batimento cardíaco. A expansão ela é devida à diminuição súbita da parede arterial, originada pela expansão ventricular na aorta e a sua transmissão aos esféricos. É uma onda de pressão dependente da pressão ventricular, por isso a análise do pulso arterial proporciona dados também estimáveis dessa pressão. Já o pulso venoso é essa dinâmica do enchimento ventricular direito. O pulso arterial, a gente proporciona, então, a da artéria, proporciona dados da ejeção ventricular esquerda. Já o pulso venoso, a partir de uma veia, expressa a dinâmica do enchimento ventricular direito. O resultado desta aferição é dado em batimentos por minuto, chamados de BPM. Os locais de aferição: maxilar externo, temporal superior, carótida, braquial, ulnar, radial, femoral, tibial posterior e pé dorsalis. Todas essas artérias do nosso corpo. Aqui tem as imagens para vocês identificarem melhor. Temos o maxilar externo, ó, bem aqui, e para vocês verem onde é cada artéria da anterior. O pulso radial é um dos utilizados, né? Nós vamos verificar esse pulso através da artéria que ela vai passar aqui e o movimento a ser realizado. Esses dedos, o dedo indicador, o médio, então fazendo uma pequena pressão sobre ele, sobre a artéria. Aí a gente vai sentir essa artéria pulsar. É sempre lembrar que a artéria radial é aquela que é no ligamento do polegar. Colocando esses dedos, o indicador e o médio, fazendo a pressão, nós conseguimos sentir a artéria radial pulsar. A artéria carótida também vamos fazer do mesmo jeito. Nós também vamos sentir ela pulsar através do dedo indicador e do médio. A femoral e a oblítea. Então, quais são as características do pulso? Né? O pulso de frequência, que é o número de por pouquinho, o ritmo, que ele possui regularidade, bate de outra, ele pode ser rítmico,
ou arrítmio, quer dizer, esse ritmo e o arrítmio irregular, o volume enchendo da artéria com esse fluxo sanguíneo pode ser cheio, fino, que nós chamamos de filiforme. Aqui tem os valores de referência, para vocês terem conhecimento que vai reduzindo. De acordo com a idade, bebês, os 4 por minuto, ele pode ser 170, crianças de 10 até 5, e crianças maiores de 10 anos e 60 a 100. As terminologias, né? Quando nós temos pulso normal, porque esse batimento cardíaco ele está dentro da normalidade. A bradicardia, a frequência ela está abaixo do normal. Taquicardia, essa frequência ela está acima do normal. O pulso rítmico, entre os intervalos dos batimentos, eles são iguais. E o arritmo é que os intervalos entre os batimentos são desiguais. O pulso prótico é que dá a impressão de que tem dois batimentos em um só. O pulso filiforme indica tanto a relação de força quanto o volume desse pulso periférico. A taxifimia é tanto o pulso acelerado, mas ao mesmo tempo fino. Para a disfigmia é o pulso como o pulso fino. Aquele pulso mais fininho e mais difícil de você conseguir mensurá-lo. O material que nós vamos utilizar é o relógio com ponteiro de segundos, que é justamente para marcar 1 minuto completo. Procedimento: realizar a higienização das mãos, explicar o procedimento desse paciente, aquecer as mãos se for necessário, sempre friccionando ela, para fazer isso aqui, para aquecer as mãos. Colocar as polpas digitais dos dedos médios e indicador sobre a matéria superficial, faça leve compressão, como eu mostrei. Contar esses batimentos durante 1 minuto. Aí, durante a contagem, nós temos que observar o quê? Observar que tem essas arritmias, né? Observar justamente essa frequência, observar também a regularidade e a amplitude. Depois de feito isso, realizar também a higienização das mãos e registrar esse procedimento. A frequência respiratória, até mesmo vocês vão ver essa sigla, FC. A frequência respiratória, ela justamente é o mecanismo usado pelo corpo para a realização de troca de gases, justa entre a atmosfera e o sangue, entre o sangue e as células. A frequência respiratória ela é mensurada através da observação da expansão torácica, contando o número de inspirações durante o período de 1 minuto. Durante a avaliação, o importante é que esse paciente ele não saiba que você está fazendo a verificação da sua frequência respiratória. Porque ele saber pode interferir no resultado. E o resultado de tal avaliação é dada por incursões respiratórias por minuto, registrado como IPM, ou movimentos respiratórios por minutos, registrado como MRM. As características dessa frequência respiratória, que aqui, perdoe, o pessoal sabe frequência cardíaca, FC, mas é FR. Saiu FR, mas é FR, tá? A frequência, a profundidade, tanto ela pode ser profunda ou radial, se o ritmo ele é regular ou irregular, e também a assimetria do tórax. Valores de referência da frequência respiratória. Né? Recentemente, chegar até 60 incursões respiratórias por minuto. Lactente vai reduzindo, o que é de 12 a 20. Aí temos a da Potter e Henrique. Aqui nós temos a Organização de Saúde. Que ainda é coisa, tá bom, pessoal? Aqui é a mínima máxima. E aqui nós temos 2 meses sido até 60. De 2 meses, que nós chamamos de até 50. Aqui a Organização Mundial da Saúde é como eles não
né? Comumente respiratórios da Organização Mundial da Saúde, Potter IPRI por IRPM, pulsações respiratórias por minuto. As terminologias da frequência respiratória da nossa FR. A pessoa pode ser considerada apneia, que é a respiração normal, dispneia, respiração difícil, oculta, ou apneia, que é a capacidade de respirar facilmente, exceto na posição direta, a apneia, que é aquela respiração rápida, acima dos valores da normalidade, a dipneia, que é a respiração mais lenta, abaixo da normalidade, e a apneia, que é a ausência de respiração. Os materiais necessários e o procedimento para a reação à frequência respiratória. Relógio com ponteiro de segundos, aí o procedimento realizado, a higienização das mãos, calça o procedimento, posiciona confortavelmente e coloca a mão no pulso do paciente como se fosse controlar a pulsação, né? Como se fosse a frequência cardíaca. E observe o respiratório sem que esse paciente saiba. Não contar essa respiratória durante um minuto e girar as mãos novamente e registrar esse valor obtido. Pressão arterial, então famosa PA. A PA, somente, o indicado é que essa aula ela é usada simultaneamente, né? Mas o importante é que nós continuemos com esse conhecimento e nós não paramos no tempo. Então, nós vamos continuar, né, dar essa aula da teórica e realmente com o vídeo e vocês em casa dessa parte prática. Então, aqui iniciar, né, não vamos falar de pressão arterial sem apresentar os instrumentos que são necessários para aplicá-las. Aqui nós temos o estetoscópio, que é esse estetoscópio é composto por auriculares, que é essa que fica introduzida no nosso, as que são maleáveis, o tubo de condução, a campânula e o diafragma. O diafragma é essa painelzinha. A campânula que está aqui, certo? E tem o estigma ombro, né? Que é o peito, que é essa do próprio, da própria haste, da haste, a celeta, a insuflando, a válvula, que é onde vamos abrir e fechar para verificação desse ar, os tubos ou bolheiras, e o manômetro, que justamente subindo de acordo com o que nós material, ela nada mais para uma artéria pelo sangue que pulsa junto sobre a partir do coração. A pressão sistêmica constitui uma indicação de saúde cardiovascular. A alteração dessa pressão arterial, consequentemente, também junto a ela uma alteração do sistema cardiovascular. O sangue flui através do sistema circulatório por causa da mudança de pressão. Ele se move de uma área de uma área de pressão. Os sons alçados, né, os sons que nós usamos a aferir a pressão, que é justamente o tum, tum, chamados de sons. E as leituras de características dos sons, à medida que esse manguito é deflado, deve ser criteriosamente adequada à determinação do estressório. Então, aquele primeiro exato é o que nós temos hoje com pressão máxima. Onde acaba, não escutamos mais
é popularmente conhecido como a pressão, que nada mais é do que a pressão sistólica de pressão sanguínea obtida no interior da aorta e dos vasos periféricos com contração ventricular. Chama de sístole, né? A pressão sistólica. A pressão diastólica é a pressão sanguínea final obtida no relaxamento do coração, que é onde ele faz a diástole. A diástole contrai do sangue para os vasos, relaxamento, entrada do sangue. Nós alguns tipos de pressão arterial. Nós temos a pressão, né, que é calculada pela diferença da pressão arterial sistólica e diastólica. A pressão arterial média, ela é representada pela média da pressão por todo ciclo ou pressão integrada sobre a curva da pressão arterial. E essas pressões, né, todas as pressões arteriais, elas têm como padrão, né, como padrão os milímetros de mercúrio, que é o MM. Alguns locais variam, né, a artéria braquial, posterior e a apóplea. Aqui eu trago para vocês valores de referência normal, é que essa pressão sistólica, que é a nossa pressão, que é conhecida popularmente como a máxima, ela está em 120, e a diástole, que é conhecida como a pressão mínima, os números mais baixos, é que ao tempo, passivamente, até uma crise sistólica, ela está maior, e a diástole maior que 120. E assim como os parâmetros de nós temos também terminologias para a pressão arterial. Que terminologias são essas? Hipertensão é quando a PA e a diastólica está acima do que é considerado normal. Hipotensão é quando a sistólica está abaixo do considerado normal, sem aumentada, que a hipotensão, tanto a sistólica como a diastólica, ela pode se estar em valores menores, né, que o normal. Geralmente, quem vai menor que o normal é a sistólica e não a diastólica. A convergente é quando a pressão diastólica elas se aproximam, como por exemplo 8, 7, 8, 6, 180 por 70. Divergente é quando a pressão sistólica e diastólica se acham. Por exemplo, 70 por 80, 170 por 100, elas se acham mais. E a potência da pressão ensinar é quando ela se levanta da posição deitada ou sentada para de pé. Temos que nós chamamos auscultatório, que é quando não deixa de ser audível temporariamente e depois ele volta um macho. Que isso aqui é necessário na da medição da pressão arterial de material, usamos o estetoscópio. O procedimento inicia-se a higienização das mãos e luvas de procedimento para o material bandeja, explicar esse procedimento ao paciente, remover as roupas do braço no qual se é colocado, posicionar o braço na altura da posição, a palma da mão voltada assim, realizar a asepsia, né, com o dano visual, as outras de diafragma, manguito de tal braço, e sempre centralizar o meio sobre a artéria braquial. Solicitar que o paciente não faça a posição, palpar a artéria braquial, colocar o estetoscópio sobre ela e comprimir excessivamente, mas é claro, essa pressão não ser muito forte. Inflar o manguito
a 30 milímetros de nível da pressão sistólica, com os radial, proceder à detecção lentamente, determinar a pressão sistólica, que é de batidas regulares, e em seguida a uma de deflação, também que é choque com desaparecimentos, e auscultar de 20 a 3 milímetros abaixo do firmar o seu desaparecimento. Conduzimos o hiato auscultatório, ele pode sim aparecer 20 milímetros depois do último nível. Informar o valor da avaliação arterial ao paciente, com a observação das olivas de água da material, higienizar podem influenciar na pressão arterial, como a bexiga cheia, ela pode influenciar com menos esse paciente esvazia a ferição, situações de dores e níveis, meia hora evitar o medicamento, além também a cafeína, o fumo, ele pode também alterar, e é aconselhável deixar o paciente por 5 minutos antes da medida. Por isso que a bicicleta chega ao atendimento, realiza dele, deixa a pressão. Do mantê-lo ele um nível ciente, resultados, caso 30 a 60 segundos após ter esvaziado completamente a repetir o procedimento. Sobre 10 minutos da PA, indica a necessidade da hoje essa aula tem um vídeo que faz e mostra a vocês como realizar essas aferições, né, desses sinais vitais. Para anexar o conteúdo, né, o PDF eu vou corrigir para vocês não confundirem nessas siglas, tá bom? E muito obrigado. Essa é a nossa última aula da disciplina nesse ensino remoto, mas nos veremos em breve, se Deus quiser, para assim repor algumas aulas e principalmente ver a nossa parte prática dessa disciplina. Tá bom? Tchau, tchau.